Lucas 12, 35 a 48, a palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos: cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos orar, meus irmãos? Pai, esta é a tua palavra. Este é o teu povo. Faze, ó Deus, conforme a tua vontade, que o teu Santo Espírito possa despertar os nossos ouvidos a ouvir a tua vontade, a ouvir a tua palavra, e que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos confrontados por ela, mas também felizes de ouvir a voz do nosso Salvador, de ouvir a voz do nosso Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade, ó Deus, de juntos ouvirmos a tua voz. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. A igreja que devemos ser. E que igreja é essa? Nós já temos falado ao longo de algumas semanas, é esta igreja que devemos ser, e hoje, meus irmãos, eu gostaria de destacar que a igreja que devemos ser, à luz da Escritura, é uma igreja que se prepara para a vinda do seu Senhor. A igreja que devemos ser é uma igreja que se prepara para a vinda do seu Salvador, para a vinda do seu Senhor. Meus irmãos, talvez você já deve, ou talvez alguém já deve ter ficado acordado a noite toda, não porque perdeu o sono, mas talvez por força do trabalho ou alguma atividade, tendo que estudar até mais tarde. É bem difícil ficar acordado. Geralmente não é nada prazeroso, e alguém já disse que ficar acordado e lutar contra o sono dói. Eu trabalhei 3 anos de madrugada e confesso, meus irmãos, que sempre foi uma luta constante, né? Sabendo que eu tinha que ficar acordado, sabendo das minhas obrigações. Alguns têm dificuldade de ficar acordado depois das 10 horas da noite. Outros
consegue passar até a meia-noite, 1 hora, tranquilo. Na verdade, meus irmãos, todos nós temos limites e cada um tem um ritmo diferente. Mas é interessante que todos nós temos que estar, e sabemos que devemos estar cumprindo tudo de acordo. O tempo de dormir, o tempo de acordar. E a mensagem de hoje, meus irmãos, é uma mensagem que é sobre permanecer acordado. É uma mensagem, meus irmãos, que é para a igreja, para cada um de nós hoje, permanecer acordado mesmo quando é difícil. Conforme eu mencionei na farmácia, que eu trabalhava de madrugada, dava vontade, e às vezes a mente era levada imaginando que a minha esposa estava dormindo, que os meus amigos já estavam desfrutando e eu estava ali 2, 3 horas da manhã, capengando de um lado para o outro. Mas eu sabia que eu tinha que ficar acordado, afinal de contas, era minha responsabilidade. Afinal de contas, eu tinha pessoas que eu deveria liderar. Sabe, meus irmãos, isso não significa literalmente que você não deve nunca dormir. E agora pensando no aspecto da igreja hoje, não é isso. Mas nós olhamos para a palavra de Jesus, e Jesus está dizendo, meus irmãos, que nós precisamos estar sempre prontos para o seu retorno. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Aquilo que precisamos ter certeza é, meus irmãos, que estamos prontos para o retorno do nosso Salvador, do nosso Mestre, e até que Ele retorne. Não há interrupções na caminhada cristã, no viver da vida cristã. Não há dias de folga, não há férias. Todos nós, meus irmãos, precisamos estar vigilantes, estar alertas quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa parábola, esse texto que nós acabamos de ler, a parábola do servo vigilante, ela gira em torno do contexto próximo aqui, imediato da palavra do Senhor Jesus, em torno da avareza, em torno da ansiedade quanto à vida, a solicitude pela vida, ou seja, pela preocupação excessiva com a vida terrena, desviada assim o foco da verdadeira vida, ajuntando tesouros na terra, mas não ajuntando os tesouros celestiais. Tanto é, meus irmãos, que se nós voltarmos um pouquinho no verso 34, o verso diz: porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Veja, meus irmãos, o Senhor Jesus está aqui exortando os seus ouvintes, exortando não só no passado, mas para nós, a termos um olhar atento a uma realidade muito maior do que esse tempo presente. Com isso eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos ansiar em poder oferecer o conforto, que nós não podemos lutar na vida aqui, não. Mas o ponto, meus irmãos, é: você está se preparando para aquele dia glorioso em que nós nos encontraremos com o Senhor da nossa vida, com o nosso Salvador. E hoje, meus irmãos, nós veremos as duas incumbências, ou pelo menos duas divisões aqui nessa perícope, nesse texto, que Jesus nos dá enquanto aguardamos a vinda do Senhor. A primeira delas, meus irmãos, é que a igreja que nós somos, a igreja que devemos ser, deve permanecer vigilante enquanto aguardamos o retorno do Senhor. Há duas palavras que ficam nítidas aqui para nós. Uma delas é a vigilância, a outra, a fidelidade. O verso 35 até o verso 40, nós vemos, meus irmãos, essa dinâmica de permanecer vigilantes enquanto aguardamos o retorno do Senhor. Veja o verso 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Numa outra versão, na NVI,
é traduzido: estejam preparados para a ação e mantenham suas lâmpadas acesas. Ou seja, o que ele quer dizer com cingindo esteja o vosso corpo? Nenhum de nós, quando vai para uma loja de roupa, nenhum de nós, quando vai experimentar uma roupa, ouve do balconista ou alguém dizer assim: ó, vai lá para o cingidor. Não sei nem se é assim que nós falamos. Na verdade, você vai para o provador para se trocar ali, para ver se aquela roupa está bem ajustada. Mas a palavra cingir aqui, meus irmãos, numa tradução mais livre desse texto, é como que disséssemos: vista-se para a ação. O literal aqui, meus irmãos, é: deixe sobre os seus ombros, faça com que os seus ombros fiquem cingidos, ou seja, vista-se e esteja sempre pronto para a ação, para o movimento. Meus amados irmãos, essa palavra se refere ao fato de que as pessoas ali, naquele contexto, no primeiro século, usavam túnicas. Assim é entre o mundo árabe, entre o Oriente. As pessoas usam túnicas, por quê? Porque eram agradáveis, frescas no clima do deserto. Não era conveniente, quando se tratava de executar uma ação rápida, ficar com a túnica solta. Na verdade, meus irmãos, por causa disso, se precisassem correr, se precisassem ali agir na ação, viver numa dinâmica, seja de trabalho ou mesmo numa emergência, eles deveriam cingir os seus lombos. A ideia, meus irmãos, é que eles usariam um cinto para segurar suas túnicas e permitir que corressem mais ativos. E da mesma forma, meus irmãos, o Senhor nos encoraja não só a cingir, o texto fala de manter as lâmpadas acesas. O que ele quer dizer com isso? Manter as lâmpadas acesas ou manter acesas as vossas candeias. Meus irmãos, é manter as luzes acesas, ou seja, estar pronto para o retorno do seu mestre. Há um paralelo dessa passagem com a parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, o verso de 1 a 13. E é interessante, meus irmãos, que na parábola das 10 virgens, essa parábola fala sobre a vigilância. Ela narra sobre 5 daquelas 10 virgens que foram chamadas de tolas e não trouxeram o óleo, enquanto as outras 5, o azeite ou o óleo, enquanto as outras 5 se prepararam, porque eram sábias, porque trouxeram ali o azeite ou o óleo para as lamparinas. Quando o noivo chegou, apenas 5 delas estavam preparadas. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor Jesus quer que estejamos prontos para o seu retorno. Devemos perseverar, estar preparados e ser vigilantes. Jesus ele gosta muito de usar a analogia do casamento, ou casamentos, né? E aqui no texto que nós acabamos de mencionar, lá de Mateus capítulo 25, as 10 virgens e o noivo, fala de um casamento, do noivo que vai se encontrar com a sua noiva. Mas o nosso texto também fala, olha o verso 36. No verso 36 ele diz assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Veja, meus irmãos, a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus é certa, mas o seu tempo é imprevisível. Sabe, Jesus, ele explicando essa parábola, ele menciona um mestre, voltando para casa, depois de uma festa de casamento. Geralmente uma festa de casamento podia durar dias ou até mais de uma semana, geralmente 7 dias. E não estava claro quando o mestre voltaria dessa festa de casamento. Mas, no entanto, meus irmãos, Jesus ele afirma que os servos precisam estar prontos para abrir a porta quando o mestre retornasse.
Os servos que estavam ali preparando a casa, limpando, para o encontro do Senhor que saiu para celebrar a festa, eles precisavam estar vestidos para a ação. Eles precisavam, meus irmãos, ter as suas lâmpadas acesas. E estar prontos para o retorno do Mestre. Meus irmãos, é óbvio que essa imagem do retorno de Cristo é uma imagem que a palavra de Deus narra em muitos e muitos momentos, é uma certeza. Nós devemos estar acordados quando Ele vier. Jesus dará alguns exemplos de por que podemos e por que isso é tão importante para nós. Por que estar acordado? Mas antes de dar os avisos negativos, os exemplos que de uma certa maneira são negativos, Jesus dá uma bela promessa para aqueles que estão preparados para a segunda vinda. Para aqueles que não estão cochilando, para aqueles que sabem que devem estar acordados mesmo quando é difícil. Verso 37 e 38, se você quiser me acompanhar, o texto diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o seu Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se para dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. É interessante, irmãos, que essa é uma cena linda, é uma cena bela. Enquanto o primeiro banquete, o banquete do casamento mencionado, foi sem os servos, enquanto a festa estava ali com toda a alegria e entusiasmo, possivelmente aqui no texto aludindo à ascensão de Jesus, onde há celebração após a sua ressurreição, o versículo 37 aponta para a festa de casamento, que nós temos as bodas do Cordeiro, narrado lá em Apocalipse. E esses servos, meus irmãos, eles são abençoados. Esses servos que se prepararam, esses servos que abriram a porta quando o Senhor chegou, porque se prepararam, porque estavam atentos. Por duas vezes são mencionados aqui, meus irmãos, como alguém que é abençoado. No verso 37, não usando essa palavra, mas no verso 37 ele diz: bem-aventurados aqueles servos. E no verso 38 ele diz: na terceira, bem-aventurados serão eles. Meus irmãos, o texto narra sobre a segunda e a terceira vigília. Os judeus dividiam a noite em 3 vigílias. Depois, se você quiser, você pode dar uma estudada sobre como se dava em torno disso. Os romanos dividiam em 4 vigílias, e Jesus usa a divisão judaica aqui, mostrando que esses servos velam por seu Senhor durante toda a noite. Não há descanso quando sabemos que há inimigos. O próprio texto fala do ladrão. Mas os inimigos não só são externos, também estão dentro de cada um de nós. Hoje pela manhã vimos a carta aos Hebreus sobre permanecer firmes, vigilantes. Esses servos, meus irmãos, porque permaneceram atentos, o texto narra que eles são bem-aventurados, abençoados. E por quê? Por que eles são bem-aventurados? Eles são bem-aventurados porque o seu Senhor os encontrou acordados, mesmo possivelmente no meio da noite, mesmo lutando contra o sono, contra vários fatores. Ele os encontrou vigilantes, eles estavam preparados para o retorno do seu Senhor. Versículo 37, meus irmãos, é um versículo que podemos dizer dos mais humilhantes e abençoadores que nós encontramos na Sagrada Escritura. E por quê? Porque, veja, Jesus ele já deu a sua vida por nós. Obviamente, essa parábola fala do retorno de Cristo e assume, por certo, a crucificação que já ocorreu. O Jesus que já reina
O Jesus que já nos deu tanto, e nós não merecemos a salvação. É graça. Certamente não merecemos de nenhuma forma recompensa da parte do Senhor. Mas ouça o que Jesus diz. Ele diz que o Mestre, ou seja, Cristo nessa parábola, se vestirá para o serviço, para a ação, e fará os seus servos se reclinarem à mesa, e ele os servirá. Meus irmãos, nós temos que ouvir essa promessa. Jesus diz que quando ele retornar, ele servirá um banquete para os seus servos. Oh glória, estar à mesa com Cristo. Paulo vai dizer que nenhum dos sofrimentos do tempo presente se compara com a glória que há de ser revelada. Lá em Apocalipse, capítulo 19, o verso 6 até o verso 9, o texto bíblico, e eu vou ler, eu peço licença para os irmãos ler numa outra versão, diz assim: Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, como o rugido de muitas águas, e como o som de poderosos trovões, clamando: Aleluia! Pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, pois as bodas do Cordeiro chegaram e a sua noiva já se preparou. Verso 8 e 9 diz: Foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, brilhante, puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E o anjo me disse: Escreva isto: Bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E ele me disse: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus irmãos, que incrível promessa! Que incrível palavra! Jesus, ele está invertendo o seu papel nessa festa. Ele está servindo os servos. Parece inacreditável de uma certa forma. Mas aqui, meus irmãos, que honra poder estar à mesa com o Senhor. O nosso Salvador, meus irmãos, ele veio a esta terra como um servo sofredor que se sacrificou para aqueles que se humilharam diante dele aqui na terra, se arrependeram dos seus pecados, colocando sua fé e confiança somente nele para a salvação. Para aqueles que permaneceram vigilantes, a sua graça, os dons continuarão por toda a eternidade. Ou seja, e ao afirmar dom, meus irmãos, eu estou dizendo o presente maravilhoso de fazer parte deste corpo. Continuaremos, meus irmãos, a adorar o nosso maravilhoso Salvador que nos ama e prover para nós. E essa é a cena bela que o texto apresenta para nós, para aqueles que permanecem vigilantes. Mas o que acontece com aqueles que não permanecem vigilantes? Jesus, ele muda de assunto e agora ele conta uma parábola diferente. Ainda é sobre estar atento, ainda é sobre estar vigilante. No entanto, agora nós somos apresentados não mais à cena de um casamento, nós somos apresentados ao dono de uma casa e o ladrão. Olha o verso 39 a 40, ele diz assim: Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, é interessante essa figura. Jesus, ele continua aqui a dar a incumbência aos seus servos, aos discípulos, sobre permanecer vigilante. Mas agora ele usa uma ilustração diferente. Isso se refere mais, não àqueles que são servos fiéis. Agora, Jesus fala da rapidez acerca do retorno de Cristo. E veja,
Jesus ele usa o que a gente poderia chamar do título favorito, Filho do Homem, quando ele fala da imprevisibilidade da sua vinda. Você deve se lembrar que há uma referência lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, que nos diz: eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém semelhante ao Filho do Homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Ou seja, ele fala do seu retorno poderoso, do retorno aonde todo olho verá e toda língua há de confessar. E observe, meus irmãos, a diferença na descrição que Cristo faz de si mesmo para aqueles que são servos vigilantes e para aqueles que não são servos vigilantes. Aqueles que são seus filhos e aqueles que não são os seus filhos. Para os seus filhos, Jesus promete servir-lhe um grande banquete, mas para aqueles que se recusam a segui-lo, ele vem como um ladrão na noite. Meus irmãos, aqui é importante mencionar que muitas vezes nós não olhamos o texto dentro do seu contexto e às vezes criamos algumas frases no meio cristão que tomamos por certa. Cristo não virá como ladrão para os seus servos. Cristo virá como ladrão para aquele que não se prepara, para aquele que não faz parte do seu povo. Para nós, sua igreja que se prepara, que clama, Maranata, vem Jesus, ele virá no tempo certo. Irmãos, a grande pergunta que nós devemos fazer é: estamos nos preparando e estamos prontos para o retorno do nosso Senhor? Vocês, meus irmãos, são os servos vigilantes que estão prontos e que têm a sua lâmpada acesa. Veja, essa parábola fala que o ladrão não liga antes e não deixa você saber quando ele está vindo. E nem Jesus deixará você saber quando ele vier, se você não estiver nele. Os sinais estão aí. As evidências estão a cada vez tomando forma. E ai daquele que não se preparar. A Bíblia, meus irmãos, ela está cheia de advertências para permanecermos vigilantes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2 a 4, ele diz: pois vocês mesmos estão plenamente cientes de que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Enquanto as pessoas estiverem dizendo a paz e segurança, então uma destruição repentina virá sobre elas, como as dores de parto vêm sobre uma mulher grávida, e elas não escaparão. Mas vocês não estão em trevas, irmãos, para que aquele dia os surpreenda como um ladrão. Novamente, meus irmãos, Jesus, é interessante que usa essa figura do ladrão aqui, vindo numa hora inesperada. Paulo, ele até usa uma analogia diferente no texto aqui de 1 Tessalonicenses, falando que a igreja deve caminhar como uma gestante. Calma, Patrícia. Que tem as suas dores aí, de muitas dores de parto, ou seja, um sinal muito certo de que está chegando o momento. Meus irmãos, eu falei Patrícia, mas está bem na linha ali também, tem a Natália, né? A Natália está mais próxima, né? Calma, né, Renan? Meus amados irmãos, nós não planejamos, ainda que podemos planejar o trabalho de parto, né? Quando começa, ele vem. A vinda do bebê é decidida sem consultar o pai ou a mãe, ainda que faça um planejamento. Os pais devem estar sempre prontos para o bebê que está por vir. A vinda do Senhor será repentina, meus irmãos. Jesus está a caminho. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, mas o Senhor quer que saibamos, sem sombra de dúvida, Ele está voltando.
Estejam prontos, meus irmãos e irmãs, estejam acordados quando ele vier. A igreja que devemos ser é aquela que permanece vigilante enquanto aguarda o retorno do seu Senhor. Não devemos viver as nossas vidas como se o retorno de Jesus não tivesse influência na nossa vida hoje. A doutrina, meus irmãos, da segunda vinda de Cristo é uma parte vital do evangelho do Senhor. E cada elemento referente à segunda vinda de Cristo na Bíblia será cumprido. Portanto, qualquer que negue, qualquer que obscureça, que interprete mal, de forma intencional ou abandone a verdade da vinda do Senhor Jesus Cristo, será severamente julgado. E o texto narra sobre isso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não devemos, meus irmãos, viver como que se o retorno de Jesus não tivesse influência na nossa vida. Embora os cristãos, os crentes, possam divergir de uma forma legítima sobre os detalhes acerca da volta de Jesus, todos nós devemos viver cada dia num estado de prontidão para o retorno. Em um mundo, meus irmãos, de muita agitação, de muita preocupação, que nos seduz a tirar os olhos de Jesus, problemas que ameaçam e nos sobrecarregam, circunstâncias que nos distraem, nós devemos levantar os nossos olhos para Jesus e lembrar que Ele nos fez mais que vencedores, e nós devemos aguardar o retorno do nosso Salvador. Aqueles que amam seu Senhor, aqueles que estão esperando por seu retorno para Ele, a sua vinda será como a alegre culminação do trabalho, da obra, uma alegria indizível, a gratidão que será avassaladora, que é pertencente ao crente que pode olhar para os céus e dizer: Maranata, louvado seja o Senhor, que há de retornar. Os fiéis se alegrarão ao ver a vinda do Senhor, porque será a grande recompensa. Nós devemos permanecer vigilantes enquanto aguardamos o seu retorno. Mas há uma segunda palavra aqui, meus irmãos. Além de vigilância, o texto aponta que a igreja que devemos ser é a igreja que permanece fiel enquanto aguarda o seu Senhor. Os versos 41 até o verso 48, Jesus ele vai explicar um pouco mais acerca dessa necessidade para aqueles que esperam pelo retorno do seu Senhor. Não apenas devemos estar vigilantes, mas também devemos permanecer fiéis. Olha o verso 41, meu irmão Pedro faz uma pergunta aqui ao Senhor Jesus, e ele diz assim, verso 41, então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós, ou também para todos? Sabe, é interessante Pedro sempre tomando a frente, Pedro, como sempre, o único aí, talvez, com coragem nesse contexto para falar na maioria das vezes. E ele pergunta a Jesus se a parábola que ele acabou de terminar é sobre os discípulos sozinhos ou sobre todos que estão ali. Hoje, meus irmãos, alguém poderia olhar para esse texto e formular a seguinte pergunta: isso se refere aos líderes da igreja, aos presbíteros, diáconos, ou a todos os crentes? E aí, ao prosseguir e ao dar a resposta, é interessante que o Senhor Jesus, ele mostra algo muito precioso acerca da responsabilidade daqueles que devem permanecer vigilantes. Mas antes de ler o texto aqui, há um outro texto que eu gostaria de ler, lá em Tiago, capítulo 3, o verso 1, o texto bíblico narra para nós o seguinte, vou projetar aqui, eu não, João. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Veja, meus irmãos, a parábola que temos diante de nós aqui é de uma urgência tanta, e pesa tanto sobre aqueles que ensinam, sobre aqueles que pregam, porque seremos julgados
com maior rigor. É triste, meus irmãos, viver numa geração onde pessoas distorcem a palavra de Deus a fim de se favorecerem, de usar o nome de Deus para sua vanglória. Com essas palavras reconfortantes, meus irmãos, eu entendo também o peso que carrego nos meus ombros. E qualquer pessoa que leve esta palavra deveria sentir assim. Mas olha o verso 42 a 44. Jesus responde a Pedro e ele diz assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os bens. Meus irmãos, é interessante que no contexto aqui, o mordomo fiel, ou o administrador, era um escravo que tinha o encargo de todas as posses do seu proprietário. Ele tinha essa incumbência administrativa. E Jesus faz uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que suponha que os discípulos deveriam já saber. Ele diz: quem é então o administrador fiel e sábio? O Senhor Jesus, ele está aqui, meus irmãos, mostrando que este mestre está dando a este mordomo, a este administrador, autoridade sobre a sua casa. E isso certamente se aplica, mas não se limita a líderes como pastores, presbíteros, regentes e docentes. Isso também se aplica, meus irmãos, a todo o povo de Deus. Sim, a liderança deve alimentar a igreja com a palavra de Deus. Eles não devem reter o alimento da palavra para o corpo, mas muitos hoje estão retendo a palavra para os seus lares, para os seus filhos, deixando de anunciar. E antes de entrar, meus irmãos, na aplicação negativa dessa parábola, Jesus ele promete uma grande bênção para o mordomo fiel, sábio. Esse mordomo receberá ainda mais autoridade e responsabilidade na vida do porvir. No entanto, meus irmãos, isso certamente deve incluir, mais uma vez, não apenas aqueles que são líderes. Todos nós recebemos a mordomia de nossas vidas, daqueles que dependem de nós, daqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, da palavra de Deus. Todos nós daremos conta a Cristo sobre como vivemos a nossa vida. Com isso em mente, meus irmãos, nós precisamos reservar um tempo em vários momentos da nossa caminhada. Nós devemos reservar um momento e perguntar para si mesmo a seguinte questão: como eu estou administrando meu tempo para Cristo? Como eu estou administrando as minhas finanças para Cristo? Como eu estou administrando a minha família, meu casamento, meu trabalho, meus relacionamentos para Cristo? Como eu estou levando a minha vida neste mundo? E lembre-se, Ele é dono de tudo, tudo é dele. Nós somos apenas mordomos desta vida. E nós seremos julgados pela forma como nós administramos a nossa vida. Você pode juntar todas as riquezas e todos os bens deste mundo, mas você não levará um centavo para a vida do porvir. Você não pode comprar a sua salvação. Agora a pergunta é: nós estamos sendo um administrador fiel e obediente? Se sim, a maravilhosa promessa de Cristo que Ele nos dá aqui é para nós. Seremos recompensados no céu. O galardão que aguarda os fiéis está além da nossa compreensão. Mas se não estamos sendo fiéis e vigilantes, algo assustador vem pela frente. Verso 45, meus irmãos, o texto diz assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo:
Meu senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo em dia em que ele não espera, em hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Meus irmãos, nós somos apresentados agora aqui a esse servo infiel, insensato. Jesus ele deixa pouco espaço para um debate aqui, porque a sua descrição é muito clara. Este servo, ele abusa dos outros servos. Este servo, ele agride os outros. Este servo é aquele que não só não está nem aí para o reino ou para a casa do seu senhor, mas ele faz oposição porque deixa com que os outros servos sofram. Ele é um bêbado. E a palavra usada aqui, meus irmãos, embriagado, traz a ideia de alguém que está fora, está alienado, alguém que não está no controle da sua própria vida. Ele vê que seu mestre está demorando. Então ele vive a sua vida do jeito que ele quer, ele vai fazer o que ele quer. Não há fidelidade sobre os seus ombros. E eu espero, meus irmãos, que a minha vida, que a sua vida jamais se pareça com a vida desse servo. Porque há muitos hoje que vivem suas vidas desta maneira, mesmo usando o rótulo de serem crentes. E eu oro para que ninguém aqui esteja vivendo uma vida como esta, uma vida de pecaminosidade flagrante, sem arrependimento. Porque esse é certamente, meus irmãos, o exemplo extremo da vida que nós vemos. No entanto, é importante também parar por um instante e investigar a nossa vida com profundidade, olhar, submeter o nosso coração ao crivo da palavra de Deus e fazer uma pergunta seríssima: eu sou um mordomo fiel? Eu estou vivendo a minha vida para mim mesmo ou para Cristo? Paulo disse: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou usando, meus irmãos, a minha vida de forma intencional para a glória de Deus. Eu estou usando meu tempo, meus dons, meus talentos, as minhas finanças que recebi para a glória de Deus ou para a minha própria glória? Ao compartilhar o Evangelho com as outras pessoas, nós estamos apresentando o Evangelho fiel, sem o acréscimo de nada? Não é difícil, meus irmãos, observar e ouvir pessoas dizerem: mas essa história de Jesus está voltando, e Jesus não retornou, deixa para lá. Na verdade, a vida é aqui. Ou então você ouve alguém dizer assim: não, quando eu ficar mais velho, e aí eu já não tiver muita coisa para fazer, aí eu penso com seriedade sobre esse negócio de seguir a Cristo. O problema é que muitos não chegaram lá. Muitos vão se divertir, muitos vão viver as suas vidas para si mesmo. Muitos acham que podem simplesmente planejar uma confissão no leito da morte e depois estar pronto para a glória celestial. Mas, meus irmãos, cuidado, cuidado, porque muitas vezes queremos usar, ao exemplo daquele ladrão, ao lado de Jesus ali na cruz, como uma desculpa para viver a nossa vida de qualquer maneira e achar que simplesmente no último momento, ok, Deus preparou. Deus pode fazer isso, de fato. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Veja, meus irmãos, há tantas razões pelas quais isso é tolice, querer viver uma vida, usando o título de um filme, vivendo a vida doidado, acho que é assim o nome do filme. Viver a vida como que Cristo não fosse voltar. Viver a vida, meus irmãos, de qualquer maneira, é tolice. Porque, como eu já mencionei, a volta de Cristo é repentina, é imprevisível, Ele vem como um ladrão, e assim como você não pode planejar quando a sua casa pode ser arrombada, pode ser invadida por um ladrão, você não pode planejar quando Cristo retornará.
Meus irmãos, no meu período que eu estudei no seminário, eu saía de casa 10 para as 4 da manhã, 4 horas para pegar o trem, andava uma média de uns 2 quilômetros, porque a estação de trem era um pouquinho distante, uma rua cheia de pedras irregulares, e, para você ter ideia, até o nome do bairro era feio, Aracaré, em Itaquaquecetuba. E eu trilhava aquela rua 4 horas da manhã, cantando, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Com medo de ser assaltado, olhava para um lado e para o outro, criava imagens, quando você olha de longe assim, parece que cria um monstro, né? Graças a Deus, nos meus 4 anos de seminário, só fui assaltado uma vez, mas não foi de madrugada. Um dia, eu não tive a primeira aula no seminário. Oh, glória a Deus, consegui dormir um pouquinho mais. Saí de casa às 7 horas da manhã, 7h30. Coloquei minha mochila nas costas, desci na rua de casa, 2 pessoas numa moto, armadas, olharam para mim, acharam que eu tinha dinheiro, escorreguei até na rua, acho que foi isso que não deu muito certo. Roubaram minha mochila, roubaram minha carteira, roubaram meus livros. Não quis levar meu celular, que era aquele que caía, rachava o chão. E essa é uma boa ilustração. Não é quando nós achamos que o ladrão virá. É quando menos imaginamos, ele virá. Sabe, meus irmãos, esse servo perverso, ou seja, esse servo que não se preparou, ele precisa estar atento a uma coisa. O dia do acerto de conta vai vir mais cedo ou mais tarde. O verso 46 é interessante, porque ele diz, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele menos espera, numa hora em que ele não sabe. E o texto diz, e o castigará, e o entregará com os infiéis. Jesus não apenas nos lembrou que precisamos permanecer fiéis, meus irmãos, mas ele insiste novamente na necessidade de permanecermos vigilantes novamente. Veja que os termos se cruzam aqui. Ele, o mestre, vem no momento inesperado e ele encontra o seu servo infiel fazendo suas ações perversas. E note que não há segunda chance aqui, não há um recomeço quando sua vida acaba, não há, meus irmãos, um estado intermediário em que você pode purgar o seu pecado e depois no final você vai ser salvo. Muitos hoje têm uma visão falsa do retorno de Jesus. Eles imaginam um Jesus tímido, um Jesus fraco, voltando, dando a eles uma medalha, um troféu. Afinal de contas, eu me comportei direitinho ao longo da minha vida, ao longo do ano. Mas muitos estão nem aí, estão fazendo pouco caso, meus irmãos, de Cristo e a verdade da sua palavra. E nós vemos lá em Hebreus capítulo 9, o verso 27, que diz, vindo depois da morte, o juízo. Ou seja, essa parábola nos mostra que não há segunda chance, o tempo é agora. Em vez disso, o servo infiel, ele é cortado, como que cortado em pedaços, colocado com os fiéis. Basicamente é isso que literalmente diz o texto, cortado em 2, partido em 2, se refere a uma punição eterna no inferno. Vemos Jesus ensinando, meus irmãos, de forma semelhante, uma passagem paralela, lá em Mateus 24, verso 45 a 51, quando ele diz que naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Tal será o resultado do estado dos infiéis. E curiosamente, meus irmãos, embora a nossa cultura tenha desenvolvido uma visão fraca de Jesus, Jesus falou mais do inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Mas muitos não querem falar sobre essa realidade. E ouça, entenda isso, meus irmãos. O inferno não é um lugar fictício, não é uma figura de linguagem, não é uma ilustração, mas que no final
tudo vai dar certo. É uma realidade, é um lugar onde a chama da fornalha ardente arde, onde o fogo é inextinguível, onde é chamado na Bíblia de punição eterna. E Jesus não terminou com o seu aviso. Como que ele termina essa passagem? Verso 47 e 48, meus irmãos, ele diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará também poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Veja, meus irmãos, a ideia é que há graus aqui, ou intensidade de punição. Jesus ele ensina sobre esse conceito em todos os evangelhos. Esta é uma das descrições mais claras desse conceito, ou seja, o termo aqui, açoites, também traduzido como surra, se refere à severidade do inferno que alguém pode enfrentar. Nos falta tempo de ler vários textos, mas em Mateus, Lucas, Romanos, Hebreus, Tiago, fala dessa severidade. Isso não é algo, meus irmãos, em que se deva encontrar consolo. No entanto, o inferno não será agradável para ninguém. Alguém pode dizer: mas eu não sabia, e fiz o que não era agradável. Ele é uma punição um pouco menor. É um lugar de tormento eterno. Será inacreditavelmente terrível acabar neste lugar. Mas Jesus termina, meus irmãos, com este verso assustador para nós, que ouvimos o Evangelho, que ouvimos a palavra de Deus, e ainda assim vivemos como um servo infiel. Recebemos muito e seremos cobrados com severidade. Aqueles a quem muito foi dado, muito mais será exigido. E o que foi dado? O que será cobrado? Eles receberam a verdade da palavra, do Evangelho. Quanto mais você sabe sobre o Evangelho e a palavra de Deus, e ainda assim rejeita, pior será o inferno. Eu quero concluir, meus irmãos. Tão certo como a chuva que cai, a volta do Senhor é certa. Ele virá. Eu quero aproveitar, meus irmãos, esse momento para falar com você, seja agora ou para alguém que posteriormente vai ouvir a gravação desse sermão. Tenha certeza que você está em Cristo. Tenha certeza que você se arrependeu dos seus pecados. Tenha certeza que você tem confiado no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque se nós não formos servos vigilantes e fiéis, não podemos dizer que o melhor está por vir, e sim, que o pior está por vir. Mas vejam, e eu não posso terminar assim, meus irmãos, para aqueles que permaneceram firmes, para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, para aqueles que aceitaram a oferta gratuita da vida eterna, a recompensa virá. Verso 37 diz que a ceia das bodas do Cordeiro os aguarda. Veja, meus irmãos, nós sentaremos à mesa com o Senhor. Desfrutaremos, meus irmãos, de tão grande bênção. O penúltimo versículo da Bíblia nos dá uma promessa maravilhosa. Eu gostaria que o João colocasse, queria que a igreja ficasse de pé, Apocalipse 22, verso 20. Nós vamos ler juntos. Vamos ler? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Vem, Senhor Jesus. Você entregou sua vida a Jesus? Então descansa, meu irmão. Não precisa
chorar, sair correndo com medo. Mas se você não fez isso ainda, hoje é o dia. Dobra teu joelho em casa, não é fazendo um apelo, não é chamando você vir à frente. Não são palavras de homens, é do Senhor Jesus Cristo. Se conserte com Deus hoje. É o que Ele espera, meu irmão, minha irmã. É para mim, é para a sua vida. Tenha paz com Deus e tenha a paz de Deus na sua vida.